Que a paz, a luz e a misericórdia de Deus estejam sobre a sua vida, sua casa e sua família. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vivemos tempos de tormenta, de provações invisíveis, de ataques que vêm não apenas do mundo, mas das forças espirituais do mal. Mas o céu nunca fica em silêncio diante de quem reza com fé. E foi por isso que Padre Pio de Pietrelcina, um dos maiores intercessores do nosso tempo, nos deixou um alerta firme, carregado de autoridade espiritual. Nunca deixe de fazer esta oração. Não é uma oração qualquer. É uma súplica de proteção, de cura e de libertação. Uma oração que deve ser feita todos os dias, com o coração rasgado diante de Deus, como quem reconhece que a verdadeira segurança vem do alto. Como diz a Sagrada Escritura, em Efésios 6:18, orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e para isso, vigiai com toda perseverança. E quando você for fazer essa oração, peça a Deus com toda a fé: Senhor, guarda a minha casa. Acampa os teus anjos ao redor do meu lar. Coloca um anjo de sentinela à porta de entrada, para que nenhum mal possa entrar. Que o Deus que criou os céus e a terra ordene agora mesmo que toda maldição, toda obra de inveja, toda perturbação espiritual seja expulsa em nome de Jesus Cristo. Que nenhuma praga chegue à minha tenda. Que a tua mão poderosa proteja minha vida financeira, minha saúde, meus filhos, meu sono. E que toda doença seja destruída com o precioso e poderoso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa oração, esse clamor que vamos viver hoje. Não ignore. Padre Pio alertou com firmeza. O que não é protegido pela oração é exposto ao mal. Antes de continuarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de proteção espiritual. Você pode ser instrumento da graça para salvar um lar. Agora, respire fundo. Feche os olhos, se puder. Porque a oração que transformou vidas, e que Padre Pio jamais deixou de fazer, está prestes a ser revelada. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo está te conduzindo para uma revelação que pode transformar completamente a sua vida espiritual. Antes de continuarmos, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal, pois essa mensagem precisa alcançar o maior número de almas possível. E como nos ensina a Sagrada Escritura em Mateus 7:7, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Hoje, meu irmão, minha irmã, você está batendo na porta certa. Imagine por um momento estar diante do Santo Padre Pio de Pietrelcina, aquele homem extraordinário que carregava em seu próprio corpo as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Seus olhos penetrantes, capazes de ler a alma humana como um livro aberto, fixam-se em você com uma urgência divina. Suas mãos, marcadas pelos estigmas, se levantam em um gesto de advertência solene, e de seus lábios sai uma revelação que fará seu coração estremecer de santa reverência. Era o ano de 1968, poucos meses antes de Padre Pio entregar sua alma ao Criador. O convento de San Giovanni Rotondo respirava uma atmosfera de santidade quase palpável. Os frades sabiam que algo extraordinário estava acontecendo com seu irmão estigmatizado. Padre Pio, mesmo com suas forças físicas debilitadas, irradiava uma energia espiritual que parecia brotar diretamente do Sagrado Coração de Jesus. Naqueles dias finais de sua peregrinação terrena, o santo capuchinho reuniu seus filhos espirituais mais próximos. Sua voz, normalmente vigorosa, havia se tornado um sussurro reverente, mas suas palavras carregavam o peso da eternidade. Era como se ele pudesse vislumbrar através do véu que separa este mundo do próximo. E o que ele via o enchia de uma santa preocupação pela humanidade. Filhos queridos, dizia Padre Pio com aquela autoridade que vem apenas daqueles que viveram uma vida inteira em íntima comunhão com o Altíssimo. O mundo está se afastando de Deus a uma velocidade assustadora. As trevas espirituais estão se espalhando como uma peste sobre a terra. Mas existe uma arma poderosa, uma oração que pode reverter até mesmo as situações mais desesperadoras.
Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural quando ele revelava o segredo que havia guardado no coração por décadas. Esta não era uma oração qualquer, mas sim uma súplica que ele mesmo havia recebido em revelação mística durante uma de suas numerosas visões do Divino Salvador. Era uma oração que ele praticava todos os dias, sem exceção, desde que tinha consciência de sua vocação religiosa. O interessante é que Padre Pio não estava falando de uma oração complicada ou rebuscada. Pelo contrário, tratava-se de uma súplica tão simples que até uma criança poderia decorá-la e recitá-la com fervor. Mas essa simplicidade esconde um poder sobrenatural que poucos compreendem verdadeiramente. É como aquela pequena pedra que Davi usou para derrubar o gigante Golias, aparentemente insignificante, mas letal quando colocada nas mãos certas e lançada com fé. Durante seus 50 anos de sacerdócio, Padre Pio testemunhou milhares de milagres, curas inexplicáveis, conversões extraordinárias, libertações espirituais que desafiavam toda a lógica humana. E em cada um desses casos, invariavelmente, ele encontrava alguém que havia sido tocado pela graça através desta oração específica. Era como se ela funcionasse como uma chave mestra capaz de abrir as comportas do céu. Mas aqui está o ponto crucial que Padre Pio sempre enfatizava. Esta oração não é uma fórmula mágica. Não é um truque espiritual ou uma receita instantânea para o sucesso material. É, antes de tudo, um grito de alma que reconhece sua total dependência de Deus. É a expressão mais pura da humildade cristã, aquela virtude que Jesus mesmo nos ensinou quando disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." O santo de Pietrelcina costumava contar uma história que ilustrava perfeitamente o poder dessa oração. Havia uma mulher em sua paróquia, uma viúva pobre com 5 filhos pequenos que vivia em condições de extrema miséria. Seus filhos muitas vezes iam dormir com fome, e ela própria passava dias inteiros sem comer para que ao menos os pequenos tivessem algo no estômago. Esta mulher, movida pelo desespero, procurou Padre Pio em busca de orientação espiritual. Ela havia perdido a fé, questionava a bondade de Deus e estava à beira de uma crise espiritual profunda. "Padre", ela lhe disse com lágrimas nos olhos, "onde está Deus quando os inocentes sofrem? Por que Ele permite que meus filhos passem necessidade?" Padre Pio a olhou com aquela compaixão infinita que caracterizava seu coração paternal. Ele não lhe deu respostas teológicas complexas, nem discursos filosóficos sobre o sofrimento. Em vez disso, ele lhe ensinou esta oração poderosa e lhe pediu que a recitasse todos os dias durante 1 mês, sem exceção, com fé absoluta na misericórdia divina. A princípio, a mulher hesitou. Como palavras simples poderiam resolver problemas tão concretos e urgentes? Mas havia algo na voz de Padre Pio, uma autoridade espiritual que não podia ser ignorada, que a convenceu a tentar. Ela começou a recitar a oração todos os dias, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. O que aconteceu nas semanas seguintes foi nada menos que extraordinário. Primeiro, apareceu uma oportunidade de trabalho que ela nem esperava. Depois, vizinhos desconhecidos começaram a trazer alimentos para sua família sem explicação aparente. Em poucos dias, sua situação material começou a se estabilizar de forma quase milagrosa. Mas o milagre maior não foi material, foi espiritual. Aquela mulher, que havia perdido totalmente a fé, experimentou uma renovação interior tão profunda que ela própria não conseguia explicar. Era como se a oração tivesse desbloqueado canais de graça que estavam obstruídos pelo desespero e pela amargura. Padre Pio sempre enfatizava que este não era um caso isolado. Durante seus anos de ministério, ele colecionou centenas de testemunhos similares. Pessoas desenganadas pelos médicos que recuperaram a saúde, casamentos destruídos que foram restaurados, filhos rebeldes que voltaram ao caminho da fé, negócios falidos que prosperaram novamente. Tudo através do poder desta oração específica. Mas o que torna esta oração tão especial? Qual é o segredo por trás de sua eficácia extraordinária? Para entender isso, precisamos mergulhar
na própria experiência mística de Padre Pio. Este homem santo passou a maior parte de sua vida em íntima comunhão com o mundo sobrenatural. Ele recebia visões regulares de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem Maria, e tinha frequentes encontros com santos e anjos. Foi durante uma dessas visões místicas, em 1918, que Padre Pio recebeu não apenas os estigmas sagrados, mas também esta oração poderosa. Jesus Cristo apareceu a ele em uma visão que durou várias horas, e durante esse encontro celestial, o Divino Salvador lhe revelou segredos profundos sobre a natureza da oração e sua capacidade de mover o coração de Deus. Meu filho, disse Jesus a Padre Pio naquela visão extraordinária, eu vou te revelar uma oração que tem o poder de tocar diretamente meu sagrado coração. Quando as almas recitarem esta oração com fé sincera, eu não poderei resistir aos seus pedidos. É uma súplica que ressoa com a própria melodia do céu. A oração que Jesus revelou a Padre Pio possui 3 características fundamentais que a tornam tão poderosa. Primeiro, ela reconhece a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Segundo, ela expressa uma humildade profunda e uma total dependência da misericórdia divina. Terceiro, ela é formulada de tal maneira que alinha perfeitamente a vontade humana com a vontade de Deus. Esta combinação cria uma sinergia espiritual extraordinária. É como se a oração funcionasse como um diapasão espiritual, colocando a alma em perfeita sintonia com as frequências do céu. Quando isso acontece, os milagres se tornam não apenas possíveis, mas inevitáveis. Padre Pio costumava explicar que a maioria das pessoas ora de forma errada. Elas fazem pedidos a Deus como se ele fosse um servo, exigindo que ele atenda aos seus caprichos e desejos. Mas esta oração específica inverte completamente essa lógica. Em vez de tentar dobrar a vontade de Deus à nossa vontade, ela nos capacita a alinhar nossa vontade com a vontade divina. Quando você ora desta maneira, dizia Padre Pio, você não está mais lutando contra Deus, você está cooperando com Ele. E quando cooperamos com Deus, os milagres fluem naturalmente. Mas aqui chegamos a um ponto crucial, que pode determinar se esta mensagem será uma bênção ou apenas mais uma informação esquecida em sua mente. Você está verdadeiramente pronto para incorporar esta oração em sua vida diária? Você tem a disciplina espiritual necessária para perseverar, mesmo quando não vir resultados imediatos? Padre Pio sempre alertava que esta oração exige 3 virtudes fundamentais: fé, esperança e perseverança. Sem essas virtudes, até mesmo a oração mais poderosa perde sua eficácia. É como ter a chave mais sofisticada do mundo, mas não ter a coragem de colocá-la na fechadura. A fé é o fundamento sobre o qual tudo se constrói. Não é uma fé emocional ou sentimental, mas uma convicção profunda de que Deus é bom, que Ele nos ama infinitamente, em que Ele tem o poder de transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça. Esta fé não nega a realidade dos problemas, mas se recusa a aceitar que eles sejam maiores que o poder de Deus. A esperança é a virtude que nos mantém olhando para frente, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. É a certeza de que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas, e que Ele pode transformar até mesmo nossos piores momentos em instrumentos de sua glória. Padre Pio dizia que a esperança é como uma âncora que mantém a alma firme mesmo em meio às tempestades mais violentas. A perseverança é talvez a virtude mais desafiadora de todas. Vivemos em uma época de gratificação instantânea, onde queremos resultados imediatos para todos os nossos esforços. Mas a vida espiritual funciona em um ritmo diferente. Deus não está limitado pelo nosso cronograma humano. Às vezes Ele responde às nossas orações imediatamente. Outras vezes, Ele nos faz esperar para nos ensinar lições valiosas sobre confiança e dependência. Padre Pio mesmo passou por períodos de aparente silêncio divino. Houve momentos em sua vida quando ele se sentiu abandonado por Deus, quando suas orações pareciam ecoar no vazio. Mas ele nunca desistiu.
Ele continuou orando, continuou confiando, continuou esperando. E foi precisamente durante esses períodos de noite escura da alma que ele desenvolveu a intimidade mais profunda com o Divino Salvador. Esta experiência pessoal de Padre Pio com o sofrimento e a aparente ausência de Deus o tornou um guia espiritual extraordinariamente compassivo. Ele entendia as lutas interiores de seus filhos espirituais, porque ele próprio havia passado por batalhas similares. Quando ele ensinava sobre a importância da perseverança na oração, não estava falando teoricamente. Estava compartilhando sabedoria conquistada através de décadas de experiência pessoal. Meus filhos, ele costumava dizer, a oração é como plantar uma semente. Você não pode plantar uma semente hoje e esperar colher o fruto amanhã. A semente precisa de tempo para germinar, criar raízes, crescer e finalmente dar frutos. Da mesma forma, nossas orações às vezes levam tempo para se manifestar na forma de bênçãos concretas. Mas Padre Pio também alertava sobre um perigo sutil que pode sabotar a eficácia da oração. Ele chamava esse perigo de oração egoísta, aquela oração que se concentra exclusivamente em nossos próprios desejos e necessidades, sem considerar a vontade de Deus ou o bem-estar de nossos irmãos e irmãs. Quando você ora apenas por si mesmo, explicava Padre Pio, você está limitando tremendamente o poder de sua oração. Mas quando você ora também pelos outros, especialmente por aqueles que mais precisam da misericórdia de Deus, você está multiplicando exponencialmente a eficácia de suas súplicas. Esta dimensão comunitária da oração era fundamental na espiritualidade de Padre Pio. Ele nunca orava apenas por suas próprias necessidades. Suas orações sempre incluíam pedidos pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pela santificação do clero, pela proteção das famílias, pela cura dos enfermos. Era como se ele carregasse em seu coração as dores e necessidades de toda a humanidade. E aqui chegamos ao aspecto mais revolucionário desta oração específica que Padre Pio tanto recomendava. Ela não é formulada apenas para o benefício pessoal de quem a recita. Ela é estruturada de tal maneira que automaticamente inclui o bem-estar de toda a comunidade cristã e, por extensão, de toda a humanidade. Quando você recita esta oração, você não está apenas pedindo bênçãos para si mesmo. Você está se tornando um canal de graça para todos aqueles que estão conectados a você, por laços de amor, amizade, parentesco ou simples humanidade compartilhada. É como se você estivesse acendendo uma vela que não apenas ilumina seu próprio caminho, mas também espalha luz para todos ao seu redor. Padre Pio sempre enfatizava que esta dimensão comunitária da oração é uma das razões pelas quais ela é tão poderosa. Quando você ora pelos outros, ele dizia, você está imitando o próprio Cristo, que intercede constantemente por nós diante do Pai. E Deus não pode resistir a esse tipo de oração, porque ela reflete seu próprio coração misericordioso. Mas, talvez você esteja se perguntando, Padre, qual é exatamente esta oração tão poderosa? Como posso ter acesso a ela? Esta é uma pergunta natural e compreensível. Afinal, estamos falando de algo que pode literalmente transformar sua vida espiritual e abrir as comportas do céu para você e sua família. A oração que Padre Pio recomendava com tanta insistência é conhecida como a oração do abandono total. É uma súplica que expressa nossa completa entrega à vontade de Deus, nossa total confiança em sua misericórdia, e nossa absoluta dependência de sua graça. Ela vai além de simples pedidos materiais para tocar na própria essência do relacionamento entre a criatura e o Criador. Pai Celestial, eu me abandono totalmente em vossas mãos. Fazei de mim o que vos aprouver. Seja qual for o que façais de mim, vos agradeço. Estou pronto para tudo. Aceito tudo, contanto que vossa vontade se cumpra em mim e em todas as vossas criaturas. Não desejo mais nada, meu Deus. Entrego minha alma em vossas mãos. Dou-vos-la com todo o amor de meu coração, porque vos amo, e é para mim uma necessidade de amor entregar-me, colocar-me em vossas mãos sem medida.
com uma confiança infinita, porque vós sois meu Pai. Esta oração pode parecer simples na superfície, mas suas implicações espirituais são profundas e transformadoras. Quando você a recita com sinceridade, você está essencialmente renunciando ao controle de sua própria vida e colocando-se completamente nas mãos de Deus. É um ato de humildade suprema que ecoa a própria oração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Não se faça a minha vontade, mas a vossa. Padre Pio explicava que esta oração é tão poderosa porque ela remove todos os obstáculos que normalmente impedem o fluxo da graça divina em nossas vidas. Nosso orgulho, nossa tendência a querer controlar tudo, nossa falta de confiança em Deus. Todos esses impedimentos são dissolvidos pelo espírito de abandono total que esta oração cultivar. Quando você verdadeiramente se abandona nas mãos de Deus, dizia Padre Pio, você se torna como um instrumento musical nas mãos de um maestro virtuoso. Deus pode então criar através de você melodias de graça que você nunca imaginou possíveis. Mas é importante entender que este abandono não é passividade. Não significa que devemos cruzar os braços e esperar que Deus resolva tudo enquanto não fazemos nada. Pelo contrário, o verdadeiro abandono nos liberta para agir com coragem, sabendo que Deus está guiando nossos passos e que Ele pode transformar até mesmo nossos erros em instrumentos de sua glória. Padre Pio era um exemplo perfeito desta dinâmica. Ele vivia em completo abandono à vontade de Deus, mas ao mesmo tempo era incrivelmente ativo em seu ministério. Ele celebrava missa, ouvia confissões por horas a fio, cuidava dos enfermos, aconselhava os aflitos, administrava um hospital. Seu abandono a Deus não o tornou passivo, tornou-o extraordinariamente fecundo. E aqui chegamos a uma revelação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre a oração e sobre sua própria vida espiritual. Padre Pio descobriu que quando vivemos em estado de abandono total à vontade de Deus, nossa vida inteira se torna uma oração contínua. Cada ação, cada palavra, cada pensamento pode ser transformado em adoração e súplica. Você não precisa passar horas ajoelhado em uma capela para ser uma pessoa de oração, explicava Padre Pio. Quando você vive em abandono total, sua vida inteira se torna um santuário, e cada momento se torna uma oportunidade de comunhão com Deus. Esta perspectiva revolucionária sobre a oração pode ser especialmente consoladora para aqueles que sentem que não têm tempo suficiente para orar formalmente. Pais ocupados com filhos pequenos, trabalhadores com jornadas extenuantes, estudantes sobrecarregados com responsabilidades acadêmicas, todos podem se beneficiar desta visão mais ampla da vida de oração. Mas Padre Pio também alertava sobre a necessidade de momentos específicos de oração formal. Por mais que nossa vida inteira possa se tornar uma oração, ainda precisamos de momentos dedicados exclusivamente à comunhão com Deus. É como um relacionamento humano. Por mais que você possa pensar em alguém que ama durante todo o dia, você ainda precisa de momentos de conversa direta e íntima. Dedique pelo menos alguns minutos todos os dias para recitar esta oração em silêncio e recolhimento, recomendava Padre Pio. Escolha um momento quando você possa estar completamente sozinho com Deus, sem distrações ou interrupções. Deixe as palavras da oração penetrarem profundamente em seu coração. Não se apresse. Permita que cada frase ressoe em sua alma. Ele também sugeria que a oração fosse recitada em momentos de particular dificuldade ou ansiedade. Quando você se sentir sobrecarregado pelos problemas da vida, dizia, quando a ansiedade ameaçar dominar seu coração, quando você não souber que direção tomar, recite esta oração com fé. Ela o lembrará de que você não está sozinho, de que Deus está no controle e de que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Um dos aspectos mais belos desta oração é que ela pode ser adaptada para diferentes circunstâncias da vida. Nos momentos de alegria, ela se torna uma expressão de gratidão e louvor. Nos momentos de dor, ela se torna um grito de confiança e esperança. Nos momentos de confusão,
ela se torna uma súplica por orientação e clareza. Padre Pio costumava contar a história de um empresário próspero que havia perdido tudo em uma crise econômica. Este homem, que antes vivia apenas para o sucesso material, se viu da noite para o dia sem dinheiro, sem trabalho e sem perspectivas. Ele procurou Padre Pio em estado de desespero total. Padre, ele disse, eu perdi tudo. Não sei como vou sustentar minha família. Não sei que direção tomar. Sinto como se minha vida tivesse perdido todo o sentido. Padre Pio o olhou com compaixão e lhe ensinou a oração do abandono total. Recite esta oração todos os dias, ele disse, e confie que Deus tem um plano melhor para a sua vida do que qualquer coisa que você possa imaginar. O homem seguiu o conselho, embora inicialmente com ceticismo, mas à medida que os dias passavam, algo extraordinário começou a acontecer. Em vez de ficar paralisado pelo desespero, ele começou a ver oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Em vez de se lamentar pelo que havia perdido, ele começou a agradecer pelo que ainda tinha. 6 meses depois, ele havia não apenas recuperado sua estabilidade financeira, mas também descoberto uma vocação completamente nova. Ele se tornou um conselheiro financeiro especializado em ajudar pessoas em crise e encontrou mais satisfação neste trabalho do que jamais havia experimentado em seus negócios anteriores. Padre Pio estava certo, ele disse anos depois. Deus realmente tinha um plano melhor para minha vida. Eu só precisava parar de lutar contra ele e começar a cooperar com ele. Este testemunho ilustra uma verdade fundamental que Padre Pio sempre enfatizava. Deus nunca permite que passemos por dificuldades sem um propósito divino. Às vezes, as crises aparentemente devastadoras são, na verdade, oportunidades disfarçadas, convites para crescer espiritualmente e descobrir dimensões de nossa vida que nunca exploramos antes. Deus escreve direito por linhas tortas, dizia Padre Pio, citando um provérbio popular. O que parece ser uma tragédia hoje pode se revelar amanhã como a maior bênção de sua vida. Mas para enxergar isso, você precisa ter os olhos da fé. E é exatamente isso que a oração do abandono total proporciona. Ela nos dá os olhos da fé. Ela nos capacita a ver além das aparências imediatas e a confiar que Deus está operando mesmo quando não conseguimos perceber sua presença. Mas talvez você esteja pensando, isso tudo soa muito bonito em teoria, mas como posso ter certeza de que realmente funciona? Como posso saber se esta oração terá algum efeito real em minha vida? Esta é uma pergunta honesta e legítima. Afinal, vivemos em uma época que valoriza evidências concretas e resultados mensuráveis. E Padre Pio, sendo um homem prático e realista, entendia perfeitamente esta necessidade. Não me peça para provar que esta oração funciona. Ele costumava dizer com um sorriso. Ao invés disso, prove para si mesmo. Faça o experimento. Recite esta oração todos os dias durante 1 mês, com fé sincera e coração aberto. Depois observe o que acontece em sua vida. Os resultados falarão por si mesmos. Ele também alertava que os efeitos da oração nem sempre são imediatamente visíveis ou dramaticamente óbvios. Às vezes, a transformação acontece gradualmente, de forma sutil mas profunda. É como o crescimento de uma árvore. Você não pode ver o crescimento dia a dia, mas se comparar a árvore de mês a mês, a mudança se torna evidente. Preste atenção não apenas aos grandes milagres, aconselhava Padre Pio, mas também às pequenas graças diárias, a palavra gentil que alguém lhe dirige no momento certo, a oportunidade inesperada que surge, a paz interior que você sente mesmo em meio às dificuldades. Tudo isso são sinais de que Deus está respondendo às suas orações. Uma das coisas mais notáveis sobre a experiência das pessoas que começam a praticar esta oração é que ela produz uma mudança de perspectiva que vai muito além da solução de problemas específicos. Pessoas relatam que começam a ver suas vidas de uma maneira completamente nova, com mais esperança, mais propósito, mais alegria. Esta transformação interior
é talvez o milagre mais importante de todos, porque ela cria as condições para que outros milagres possam acontecer. Quando nossa perspectiva muda, quando começamos a ver Deus operando em nossas vidas, quando desenvolvemos uma atitude de gratidão e confiança, nós nos tornamos mais abertos às graças que Deus quer nos conceder. Padre Pio explicava isso usando a analogia de um jardim. Sua alma é como um jardim, ele dizia. Se o solo está duro e ressecado, as sementes da graça não podem germinar. Mas quando você pratica o abandono total, você está amaciando o solo de sua alma, tornando-a receptiva às sementes celestiais que Deus quer plantar. E aqui chegamos a uma das revelações mais profundas de toda a espiritualidade de Padre Pio. Ele descobriu que a verdadeira felicidade não vem de ter todas as nossas vontades atendidas, mas de alinhar nossas vontades com a vontade de Deus. É uma mudança radical de paradigma que vai contra toda a mentalidade do mundo moderno. O mundo nos ensina a lutar para dobrar as circunstâncias à nossa vontade, observava Padre Pio. Mas a sabedoria cristã nos ensina a submeter nossa vontade à vontade de Deus. Paradoxalmente, é quando paramos de lutar contra Deus que encontramos a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Esta não é uma resignação passiva ou derrotista. É, pelo contrário, uma entrega ativa e confiante. É como um bailarino que se entrega completamente ao ritmo da música. Não está sendo passivo, mas está permitindo que algo maior que ele próprio guie seus movimentos, criando assim uma beleza que seria impossível de alcançar através do esforço individual. E é exatamente isso que acontece quando vivemos em abandono total à vontade de Deus. Nossa vida se torna uma dança sagrada, onde Deus é o coreógrafo e nós somos os bailarinos dispostos. O resultado é uma existência de beleza, harmonia e propósito que vai muito além de qualquer coisa que poderíamos criar por nossos próprios esforços. Mas Padre Pio também alertava que este processo de abandono não acontece da noite para o dia. É um crescimento gradual, uma disciplina espiritual que requer paciência e perseverança. Não se desanime se no início você sentir resistência interior, ele aconselhava. É natural que nossa natureza humana resista à ideia de entregar o controle, mas continue orando, continue confiando. E gradualmente você experimentará a liberdade que vem do verdadeiro abandono. Ele costumava comparar este processo ao treinamento de um atleta. Assim como um atleta precisa treinar diariamente para desenvolver sua habilidade, explicava. Nós precisamos praticar diariamente a virtude do abandono para desenvolvê-la em nossas vidas. A oração é nosso treino espiritual. E aqui chegamos a um ponto absolutamente crucial: a constância. Padre Pio insistia que esta oração precisa ser recitada todos os dias, sem exceção, para produzir seus efeitos máximos. Não pode ser uma oração ocasional, ele alertava. Precisa se tornar um hábito sagrado, uma disciplina espiritual não negociável. Ele sugeria que as pessoas escolhessem um horário específico todos os dias para recitar a oração, de preferência o mesmo horário todos os dias, para que ela se tornasse parte integral de sua rotina diária. Assim como você não pensa 2 vezes antes de escovar os dentes todos os dias, ele dizia, esta oração precisa se tornar tão automática quanto qualquer outro hábito de higiene, mas neste caso, é higiene espiritual. A razão para esta insistência na constância não é ritualística ou supersticiosa. Padre Pio entendia que a repetição diária cria uma mentalidade de abandono que se estende muito além dos momentos específicos de oração. Com o tempo, a atitude de entrega total se torna uma característica permanente da personalidade. Quando você pratica o abandono todos os dias através da oração, explicava Padre Pio, você está treinando sua alma para responder automaticamente às dificuldades da vida com confiança em vez de ansiedade, com esperança em vez de desespero, com gratidão em vez de reclamação. Mas talvez a dimensão mais extraordinária desta oração seja seu efeito.